Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A gente teve um pequeno probleminha aqui do áudio, mas retomando a abertura aqui do nosso noticiário, hoje a gente apresenta a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Entre elas, a situação a respeito da greve dos caminhoneiros. A crise extrapola a questão do abastecimento e atinge direitos fundamentais dos brasileiros. Essa é uma avaliação feita pela Procuradora-Geral da República. Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal condena o primeiro político que foi julgado na Suprema Corte, ali com acusação de envolvimento nesse escândalo de corrupção. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente apresenta o programa Nos Corredores do Poder hoje aqui, nos corredores do Palácio do Planalto, dentro do Palácio do Planalto, onde hoje, ao longo de todo o dia, foram realizadas várias reuniões. A gente tem falado aqui que tem uma sala de situação, eles chamam, pode ser chamado ali também de gabinete de crise, que é quando os ministros estão o tempo inteiro monitorando, hora a hora, como que está a situação em todo o país, a respeito da desmobilização desta greve dos caminhoneiros, já que o acordo já foi fechado com o governo e as próprias associações de caminhoneiros que participaram das negociações aqui no Palácio do Planalto já se manifestaram claramente de que, da parte deles, a greve, a mobilização acabou. E aí hoje, além de ter essas declarações dos representantes dos caminhoneiros, diante de mais um fato, que é a prisão de 7 manifestantes no Maranhão, e nenhum deles sendo caminhoneiro, o governo reforçou o discurso de que as mobilizações agora têm pessoas infiltradas com objetivo político. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, hoje ele foi enfático em afirmar isso, dizendo que o cunho principal ali, o objetivo principal da mobilização neste momento não tem mais nada a ver com a pauta que os caminhoneiros estavam reivindicando. Acompanhe. O cunho da manifestação já não ela extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas, porque elas estão acontecendo principalmente em núcleos urbanos, onde as BRs passam dentro dos núcleos urbanos, e então nós temos que tratar e estamos tratando deste assunto da forma que não de nenhuma forma obstruir e prejudicar os caminhoneiros que estão retornando ao trabalho. Em relação a essa situação que se expande pelo país e como a gente já demonstrou ao longo de todos esses 9 dias aqui na TV Brasil e nos nossos noticiários da agência, da Rádio Nacional, essa crise gerada com a mobilização dos caminhoneiros gerou vários problemas também que atingem diretamente a população. E hoje a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela fez uma análise sobre essa situação, avaliou que essa crise extrapola os problemas de abastecimento e atinge diretamente direitos fundamentais dos brasileiros, que pode ser aí considerado crime. Confira. Esta crise que o país está vivendo nesse momento, que deixou de ser apenas uma crise de abastecimento, mas é uma crise que já atinge direitos fundamentais também no país. É certo que há direito à greve, é certo que há direito ao protesto e à reivindicação, mas também há uma responsabilidade por abuso de atuação que possa resultar em um prejuízo para indivíduos, para grupos e para coletividade, notadamente nesta área de serviços públicos e serviços de utilidade pública. E ainda em relação às repercussões hoje sobre essa desmobilização da manifestação dos caminhoneiros, uma desmobilização que ainda não foi total, portanto ainda há crise no país com problemas de abastecimento e ainda bloqueios em algumas estradas, algo que está sendo alvo de todo um trabalho do governo que promete aí endurecer em relação à atuação para garantir o desbloqueio, garantir o livre acesso e movimentação nas estradas do país e a retomada, a normalidade do abastecimento
abastecimento de produtos essenciais, de gêneros alimentícios, de medicamento em todo o país. E aí, quando os ministros fazem a observação de que há infiltrados e ressaltam que integrantes do próprio movimento, dos próprios movimentos dos caminhoneiros, dizem que já pararam a greve e também confirmam que há infiltrados com interesse aí políticos, eles observam que nas mobilizações que existem hoje pelo país, a pauta apresentada traz ali assuntos como, por exemplo, o pedido de intervenção militar no país. E aí o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, hoje ele falou sobre isso, sobre essa pauta paralela, que aí sim tem o viés político, e disse que o país vive uma democracia e que, por isso mesmo, dialoga com todos, independentemente de quais são esses vieses políticos apresentados. Agora, que ninguém pode ultrapassar ali, extrapolar, impedindo os direitos dos outros. Eu estou falando isso num contexto geral da análise e das declarações feitas hoje por Marum. Acompanhe o que disse o ministro. Quem está agindo dentro da lei tem que ser protegido e respeitado. Quem está agindo fora da lei tem que sofrer os rigores da lei. Repito, a democracia permite todos esses tipos de manifestação, mas não permite que essas manifestações prejudiquem os direitos dos outros e, nesse caso, direitos essenciais, direitos que significam, em muitos momentos, a própria existência da vida. E o general Sérgio Ettigoyen, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele foi indagado hoje pelos jornalistas a respeito desse pleito apresentado por alguns desses manifestantes com um pedido de intervenção militar no país. O general Ettigoyen foi taxativo, disse que intervenção militar é assunto do passado. Acompanhe. É um assunto do século passado. Uma pergunta que, do ponto de vista pessoal, não vejo mais nenhum sentido do ponto de vista das perspectivas e do passado político, da maturidade do povo brasileiro. Era importante nós sabermos por quê. Era importante nós termos ideia de saber por quê, para ver onde erramos. Onde erramos nós, Brasil, onde erramos nós, aqueles que fazem a política, para que isso ainda estivesse disposto sobre a mesa. E a respeito da manutenção dos direitos, a garantia de que todos os direitos da democracia, os direitos dos brasileiros serão preservados, quem também falou sobre isso hoje foi o presidente da República, Michel Temer, em evento em São Paulo. Então é para lá que a gente vai, para a redação da TV Brasil, conversar com Vanessa Casalino, o que disse o presidente. Vanessa, boa noite. Oi, Rosinha, boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo hoje ao vivo aqui do Fórum de Investimentos Brasil, que acontece na capital paulista. O presidente Michel Temer fez a abertura deste fórum hoje de manhã e foi aí que ele falou sobre a greve dos caminhoneiros de uma forma indireta. O presidente defendeu o diálogo como forma de superar os problemas na democracia e diz que quando esse diálogo não acontece mais, aí sim é preciso recorrer à força. Segundo Michel Temer, esse diálogo, essa tentativa de diálogo não pode ser confundida com leniência política, mas quando falta diálogo, aí sim é preciso recorrer à força para garantir os direitos das pessoas. Acompanhe. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas, antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina, ou seja, a democracia plena no nosso país. Rosiane, falando em investidores, o objetivo do fórum é atrair investimentos tanto nacionais quanto estrangeiros. O presidente Michel Temer defendeu as reformas de seu governo, falou ainda sobre a reforma da Previdência, disse que se ela não está na pauta do Legislativo, é sim uma pauta que está na agenda política e que vai ter de ser enfrentada durante a campanha presidencial. Rosiane.
Obrigada, Vanessa. Então, aí corrigindo, ela não está hoje, como ela mesma já ressaltou, na redação, mas sim lá acompanhando o fórum. A gente ainda vai falar novamente, mas já aproveitando para lembrar o seguinte, que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, abriu aí o primeiro edital para a contratação de caminhoneiros autônomos, isso que era um dos pontos da pauta de reivindicação dos caminhoneiros. Aí a gente lembra que no acordo ficou garantido ali de que pelo menos 30% do que for contratado de frete da Companhia Nacional de Abastecimento, esses 30% serão destinados para a contratação de autônomos por meio de cooperativas, sindicatos e associações. Em relação a esse edital de hoje, o serviço requerido pela companhia prevê a remoção de 26 mil toneladas de milho dos estoques públicos localizados em Sorriso, Mato Grosso, para a cidade de Palmeira do Piauí. E a chamada pública é um dos pontos acordados, justamente como eu ressaltei, entre governo e caminhoneiros. A contratação de autônomos pela Conab, que é uma empresa pública, faz parte daqueles 12 itens do acordo fechado entre as 2 semanas aí, né, de conversas entre os caminhoneiros e o governo. A medida provisória 831, que a gente detalhou aqui para vocês ontem, ela oficializou esse item combinado aí a respeito dos 30% da carga da Conab ser contratada com caminhoneiros autônomos. Aí agora sim, falando com Vanessa Casalino novamente, porque o ministro da Agricultura, a gente falando aí nessa questão de carga e abastecimento com esses caminhões, o ministro da Agricultura hoje também falou sobre essa situação do abastecimento no país, né, Vanessa? Sim, Rosiane, o ministro Blairo Maggi esteve a tarde toda reunido aqui no fórum com o setor de proteína animal. É o setor mais prejudicado pela paralisação até o momento. Esteve reunido com a Associação Brasileira de Proteína Animal e também com a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne. O cenário que o ministro passou para a gente, ele é um pouco alarmante. O ministro disse que vai haver a liberação de uma linha de crédito para esse setor, para que ele se recupere, mas disse que se até quinta-feira o setor de aves não for abastecido, se a ração não chegar até os criadouros, o país vai ficar sem carne de frango nas prateleiras do mercado. Vai haver desabastecimento. O ministro disse ainda que essa situação vai levar em mais de 2 anos para ser recuperada e que a gente pode sim ter perdas no nosso setor produtivo, ou seja, o país pode deixar de ser um exportador de aves para se tornar um importador se essa situação não for solucionada de maneira rápida. O próprio setor também lamenta muito, disse que vai haver aí uma alta de preços de pelo menos 35% no que se refere à carne de frango, isso para já, e de pelo menos 25% na carne suína, se essa situação não for normalizada o mais rapidamente possível, Rosiane. Aqui em São Paulo a gente teve mais um dia parecido com feriado, poucos carros, poucas pessoas nas ruas, mas a gente começa a ver abastecimento. Segundo o sindicato dos postos, dos donos de postos do estado de São Paulo, 12% dos postos de combustível receberam combustível hoje. A gente viu muitas filas nos postos que têm combustível e a CEAGESP continua com abastecimento de 10% do volume diário que costuma receber. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro saber com Maurício de Almeida como é que está o abastecimento por lá. Olá, Maurício, boa noite. Olá, Vanessa, boa noite. O abastecimento está um pouco melhor hoje aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, até às 4 horas da tarde, 600 caminhões deixaram a refinaria de Duque de Caxias, caminhões-tanques carregados com combustível, que esse combustível foi levado para postos da Zona Sul, da Zona Norte e também do centro aqui do Rio de Janeiro. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, 15% dos postos do estado já estão com combustível. E o sindicato acredita que nos próximos 5 dias essa situação vai ser normalizada. Hoje, 71% da frota de ônibus circulou no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a distribuição de combustível chegou a 10 milhões de litros. Esses combustíveis estão sendo levados para os postos de combustíveis e certamente quando os combustíveis chegam lá, formam-se grandes filas, pessoas que precisam abastecer os carros. E alguns caminhões saem sendo escoltados pelas forças de segurança. Hoje, 1/3 dos caminhões que deixaram a refinaria de Duque de Caxias receberam esse serviço de escolta. Desde o início da greve dos caminhoneiros, as forças de segurança realizaram 311 escoltas. A maior escolta de todas aconteceu hoje. Foram 300 caminhões que desceram a região serrana do Rio. Todos os caminhões estavam carregados de alimentos. Eles receberam o apoio das forças de segurança e fizeram a viagem da Serra até a capital. Os alimentos foram levados para a CEASA, que é a principal central de abastecimento do estado do Rio de Janeiro. Os alimentos chegaram lá, a CEASA ficou abastecida. O problema é que o preço desses produtos ainda está elevado.
E agora falando sobre aeroportos, alguns aeroportos brasileiros ainda enfrentam problemas por causa da falta de combustível. Mas quem tem essas informações é Jéssica Gonçalves, direto dos estúdios da Rádio Nacional em Brasília. Boa noite, Jéssica. Oi, Maurício. Boa noite a você e a todos. Pois é, entre os 54 aeroportos administrados pela Infraero, 10 ainda estão sem querosene de aviação. Segundo a empresa do governo federal, são os aeroportos de São José dos Campos, Uberlândia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Aracaju, Foz do Iguaçu, Paulo Afonso, Palmas, Cuiabá e Imperatriz. Nessas condições, os terminais podem receber pousos e decolagens, desde que as aeronaves não precisem ser abastecidas nesses locais. Na mesma situação está o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. E a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, informou que até a noite de ontem, mais de 270 voos foram cancelados no país desde o início dos bloqueios feitos pelos caminhoneiros nas rodovias federais. O prejuízo diário, segundo a entidade, supera os 50 milhões de reais. Em nota, a ABAR diz que, apesar de a maior parte da malha aérea permanecer em operação, a expectativa é que cancelamentos e mudanças de horários continuem a ocorrer e que não há ainda previsão de quando os serviços prestados pelas companhias aéreas serão normalizados. Ainda segundo a entidade, que representa as empresas Avianca, Azul, Gol e Latam, os passageiros podem alterar a data e o horário dos voos enquanto a normalidade não for retomada. Essas mudanças podem ser feitas sem a necessidade de pagamento de taxa de remarcação e de eventuais diferenças tarifárias. Agora eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, hoje o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, teve uma reunião para discutir aí a questão dos preços dos combustíveis e apresentou propostas para a redução dessas tarifas. Henrique Bolg conta os detalhes para a gente sobre quais são esses pontos apresentados pelo CAD. Acompanhe. O CAD propôs 9 medidas para aumentar a concorrência e reduzir os preços. A primeira é liberar a venda de álcool diretamente aos postos. Hoje, essa venda tem restrições. O CAD também aconselha uma nova política de varejo, que permita a verticalização. Hoje, uma distribuidora não pode ter um posto, o que, segundo o CAD, pode aumentar os custos. A terceira medida seria permitir a importação de combustíveis diretamente pelas distribuidoras. Isso diminuiria os custos da transação. O CAD também aconselha fornecer mais informações sobre os postos para o consumidor. Atualmente, um revendedor pode possuir diversas marcas e estabelecer preços iguais. É preciso aprimorar o acesso a informações sobre o comércio de combustíveis pelo próprio CAD. A medida diminuiria as fraudes. Outra sugestão é mudar a tributação do ICMS sobre o combustível. Como hoje o imposto é cobrado na origem, é preciso elaborar uma tabela, o que leva à uniformização dos preços nos postos. A cobrança dos outros tributos também deve ser repensada, segundo o CAD. Atualmente, os impostos são cobrados por um valor fixo, o que aumenta o preço do combustível. O estudo sugere cobrar valores percentuais. O Conselho de Administração sugeriu que os postos comecem a oferecer o autosserviço, sem frentistas. Isso poderia reduzir os custos e aumentaria a competição, segundo o CAD. No último item, o CAD diz que é preciso repensar as normas sobre a localização dos postos. Algumas restrições, como a que proíbe postos em hipermercados, diminuem a concorrência, segundo o CAD. Olha, aí no próximo bloco você confere com a gente o teor da nota conjunta divulgada há pouco pelos presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República, fazendo um apelo para que os caminhoneiros voltem a trabalhar em todo o país, para que haja uma regularização nesse abastecimento. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que continuam ocorrendo, como você verificou com a gente no primeiro bloco, em desdobramentos a respeito desta crise provocada por manifestações em todo o país que afetaram os abastecimentos de alimentos, combustível, remédios e muitos outros problemas. Aí agora, no final da tarde, os presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República, Michel Temer, divulgaram uma nota conjunta conclamando esses manifestantes a voltarem ao trabalho
para que haja a possibilidade de uma normalização na vida de todos os brasileiros. Confira aí o que diz essa nota que foi divulgada agora no finzinho da tarde. Nesta nota, eles pedem para que, diante do acordo firmado, a greve dos caminhoneiros, já que essa categoria teve as reivindicações acolhidas, os presidentes conclamam todos os envolvidos nas manifestações a retornarem ao trabalho e propiciar normalidade à vida de todos os brasileiros. A necessidade indispensável de abastecer todos os setores da economia nacional, particularmente aí essa questão do abastecimento direto. Ele diz justamente isso, os que dizem respeito à alimentação, medicamentos e combustíveis. Eles dizem também que é importante evitar que esse movimento venha a ser utilizado com objetivos políticos e, neste momento, encerra a nota dizendo o seguinte, que neste momento os poderes executivo e legislativo estão unidos na defesa dos interesses nacionais, assumindo o compromisso de aprovar e colocar em prática no menor tempo possível todos os itens do acordo que foi firmado com os representantes dos caminhoneiros. Em relação a essas tratativas para avançar em itens dessa negociação, os presidentes da Câmara e do Senado hoje também se manifestaram lá no Congresso Nacional e a pauta está avançando justamente para poder haver esse atendimento, tanto na questão do valor dos combustíveis, como também em relação à questão da carga em todo o país. Mas quem fala com a gente do Congresso Nacional e traz detalhes sobre esta pauta é Mariana Jungmann. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, logo após essa reunião aí que você citou com o presidente da República e o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou imediatamente em votação no plenário do Senado o projeto de lei da reoneração de diversos setores da economia, que é também o projeto que traz a zero as alíquotas da CID e do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Segundo Eunício Oliveira, o acordo para a votação desse projeto foi firmado nessa reunião e ficou determinado, então, nesse acordo, que o projeto será votado como está, para que ele não precise retornar à Câmara dos Deputados. No entanto, o presidente da República já esclareceu que vai vetar o trecho que trata dessa isenção do PIS/COFINS até o fim desse ano. Segundo o presidente Eunício Oliveira, o presidente da República também se comprometeu ali a apontar uma outra fonte de compensação para que possa haver, então, essa redução do preço final do óleo diesel, lá dos 46 centavos que ficou acordado com os caminhoneiros, de forma que o acordo fique mantido e esses 46 centavos sejam, sim, reduzidos. Houve no plenário do Senado uma crítica por parte da oposição em relação a essa isenção do PIS/COFINS, porque se trata de um tributo ali que é relacionado à Seguridade Social. Então, senadores de oposição se manifestaram contra aprovar o projeto como ele está, mas houve da parte de outros senadores, especialmente da base aliada, o entendimento de que nesse momento é preciso pacificar o país e aprovar esse projeto o mais rápido possível, portanto, com esse compromisso de veto. O líder do governo, o senador Romero Jucá, também já adiantou à imprensa que os senadores vão fazer um debate sobre uma discussão ali sobre a política de preços da Petrobras, não apenas para o óleo diesel, mas também para a gasolina, gás de cozinha e etanol. Eles querem saber qual é o critério para essa política de preço. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora a gente conversa com Carolina Pimentel, que tem outros destaques da Agência Brasil. Carol. Rosiane, a Polícia Federal já abriu 48 inquéritos para investigar a ocorrência de lockout na paralisação dos caminhoneiros e encaminhou vários pedidos de prisão. A equipe da Agência Brasil apurou que até o momento todos esses pedidos foram negados pela Justiça. E o lockout ocorre quando patrões usam os trabalhadores para obter vantagens financeiras, o que é ilegal e pode resultar em multa e prisão. E por conta desses inquéritos, o governo está certo de que donos de transportadoras
também estiveram à frente da paralisação. Outra greve que preocupa o governo é a greve dos petroleiros, que está prevista para começar amanhã. Hoje, a Petrobras e a Advocacia Geral da União pediram ao Tribunal Superior do Trabalho que essa greve de petroleiros seja considerada ilegal. A empresa e o órgão pedem uma pena de multa de 10 milhões de reais por dia aos sindicatos responsáveis caso haja paralisação. A Petrobras e a AGU alegam que essa greve, caso ocorra, será abusiva por ofender direitos fundamentais de toda a sociedade e nula por trazer reivindicações que não são de cunho trabalhista, mas políticos. Os petroleiros pedem, por exemplo, a demissão do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente. Segundo a AGU, uma greve neste momento pioraria a situação em hospitais e escolas, por exemplo, e também pode levar a prejuízos da ordem de 349 milhões de reais por dia à Petrobras. Agora a gente volta aos estúdios da Rádio Nacional para falar com a Jéssica Gonçalves, que tem mais informações. Pois é, Carol, por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou hoje o deputado federal Nelson Meurer, do PP do Paraná. Meurer é o primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato, após a chegada dos primeiros inquéritos em 2015. Ele deve cumprir pena de 13 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar da decisão, o deputado poderá recorrer em liberdade. Segundo a acusação, Meurer recebeu 4 milhões de reais em vantagens indevidas de empreiteiras em contratos com a Petrobras. O filho do deputado, Nelson Meurer Júnior, também foi condenado, mas a uma pena menor, 4 anos e 9 meses de prisão em regime aberto. Segundo a defesa de Nelson Meurer, a denúncia foi baseada em presunções da acusação e não há provas de que o deputado tenha participado dos desvios da estatal. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E, portanto, mais algumas notícias além dessa crise no abastecimento gerada por essas manifestações no país. Eu aproveito para destacar outras manchetes que você pode conferir os detalhes lá no site agenciabrasil.abc.com.br. O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo contra o deputado Alberto Fraga. O TRF3 restabeleceu direitos do ex-presidente Lula em relação à função de ex-presidente. A Federação de Hospitais adverte sobre risco de desabastecimento. E outras notícias você confere no Repórter Brasil daqui a pouco. Amanhã eu estou de volta. Até lá.